Ora, estamos a gravar. O meu nome é André Ventinhas e aqui falo de literacia financeira e de investimentos financeiros. Espero que se encontrem bem. Como falei já e vos disse que no vídeo anterior que estava a preparar, estou quase a terminar de preparar, portanto, o último capítulo da primeira parte do livro Broken Money, de Lynn Alden. Entretanto, tenho vindo a fazer algumas observações que acho e considero importantes a nível dos mercados financeiros e de quem já está com a pele em jogo, entre aspas, nos mercados financeiros. Aqui há uns bons tempos falei do risco que era ter, portanto, produtos financeiros e, portanto, tracei uma linha vertical e uma horizontal, onde explicava realmente que à medida que certo tipo de investimentos iam tendo portanto, que da nossa parte havia uma maior aposta em certo tipo de investimentos do que noutros, o risco que estávamos a correr era maior. Portanto, comecei pelas obrigações, depois as obrigações que estão ligadas aos títulos do Tesouro, depois falámos de ações com bons dividendos, robustas. Depois falámos também de, ainda mais arriscado, falámos de ações do nível do ramo tecnológico, que estão bastante consolidadas. Falámos também, ainda mais, numa vertente mais arriscada, falámos das empresas turnaround, que expliquei o que era. Eram empresas em que nós acreditávamos muito nelas no futuro e que aqui sim já era tomar um risco maior, porque nós não tínhamos resultados consolidados dessas empresas e estávamos a adquirir ações dessas empresas com base na importância e no conhecimento que tínhamos que elas podiam ir se dar bem no futuro, digamos assim. E falámos, no caso até das Bitcoin e das criptomoedas, de quem podíamos também ter um pouquinho no nosso portfólio e na nossa carteira. Acontece que os metais preciosos subiram muito nos últimos tempos. Vimos o caso do ouro e vimos o caso da prata. O ouro subiu imenso a nível de capitalização e de preço, e a prata também ultimamente subiu muito. E houve uma corrida de ratos, digamos assim, ao ouro e à prata, e agora tudo ficou muito espantado quando a prata despencou cerca de 25% e o ouro caiu também muito. E isto é uma terminologia, inclusivamente, que eu expliquei também no canal. Eu não efetuo estes vídeos com qualquer propósito de fazer mais do que ensinar alguma literacia e educação financeira aos portugueses. E aquilo que vos quero dizer é que quando qualquer tipo de ativo começa a ter o foco muito mediático, que toda a gente começa a falar dele, é sinal que esse ativo está, de alguma forma, começa a estar sobrecarregado e sobrevalorizado. E que mais cedo ou mais tarde a procura e a oferta vão se encontrar. Houve uma oferta maior, portanto, numa determinada altura, e aqui há uns bons anos eu comprei um pouquinho de um ETF de ouro para compor o meu portfólio quando mal se podia ouvir falar em ouro e era algo impensável. Falava-se era nas tecnológicas e em grandes ações,
E é precisamente nessas alturas, quando o ativo está esquecido e está até ignorado, e às vezes até falamos sobre ele e somos gozados, entre aspas, é que se deve comprar. Nesta altura, quando os ativos começam a estar muito em radar, muito em foco, muitas pessoas já a falar do mesmo, muito interesse, é sinal que começa a haver uma sobrevalorização e que mais cedo ou mais tarde procura e oferta encontram-se, e quando a procura depois despenca, que é mesmo assim, a procura despenca, cai um pouco, é normal que depois o preço também despenque, porque já não se está a vender as quantidades que se estavam a vender no mercado, porque o mercado funciona em milésimos de segundo, portanto a procura e a oferta encontram-se em segundos, em milésimos de segundo. E aqui foi o caso, portanto, vinha a dar-se uma sobrevalorização daquilo que é o ouro, que é um bom hedge, portanto, é um bom ativo para nós segurarmos, para nos protegermos para o futuro, portanto, é bom tê-lo em carteira, mas depois é bom tê-lo equilibradamente e não colocar só esse ativo em carteira. É o velho ditado que diz que não devemos pôr todos os ovos no mesmo cesto, porque se o cesto se parte, ficamos basicamente sem ovos. Portanto, isto é aquilo que eu vos queria dar aqui como recomendação. Uma carteira deve ser uma carteira diversificada e deve ter em linha de conta até podermos apostar fichas em ativos que não são falados, que nem sequer se ouve na altura em que compramos uma alocação falar deles. E é precisamente nessas alturas é que são as ideais para entrar nesses ativos. Isto bem como eu há 4 ou 5 anos atrás entrei num pequeno aporte de um ETF de ouro que agora valorizou, e mesmo que tenha havido esta queda já não foi muito para aquilo que era o ganho que eu já vinha a ter de há 4, 5 anos atrás. E isto é importante, termos um portfólio que eu chamo um portfólio calibrado. Ou seja, imaginem serem treinadores de futebol, terem de escolher uma equipa para começar a trabalhar no início da época, e vocês têm de escolher defesas, têm de escolher médios, têm de escolher pontas de lança, têm de escolher alas que têm de ter a velocidade, mas ao fim e ao cabo aquilo que vocês pretendem ter como plantel como todo é uma equipa equilibrada que se sustente no tempo e que quando uns ativos sobem, os outros segurem de alguma forma, possam segurar essa subida, e vice-versa, quando descem, a balança pende de forma a que a carteira, com a inflação, vá subindo ao longo do tempo. E isto é, digamos que, o único almoço grátis que existe em termos de investimento. É a diversificação. Porque ao diversificarem a carteira, com a inflação todos os ativos tendem a subir, mas nem todos no mesmo timing. E, portanto, vocês ao estarem expostos a ativos que não estão
correlacionados uns com os outros, ou seja, não andam juntos na subida. Quando um desce, o outro sobe. É importantíssimo ter aqui este equilíbrio a nível do portfólio para que não tenhamos perdas muito significativas no portfólio. Portanto, a nível de carteira ou portfólio, quando falo de carteira e portfólio, basicamente estou a falar da mesma coisa, é importante ter esta regra de ter o máximo de equilíbrio, o máximo de diversificação, para que depois as quedas não sejam demasiado impactantes e maximizamos aqui o nosso retorno, minimizando o risco. E às vezes é preferível ao longo do tempo, com aportes significativos, ir construindo um portfólio desta forma que vai valorizar gratificamente, do que estarmos na corrida dos ratos. Agora, muita gente já quase que antes do ouro e a prata caírem, estavam a correr para ouro e prata, mas já eram os últimos da fila. E agora, quando houve este impacto, perderam muito dinheiro. Portanto, quando ouves falar muito e quando sai muito nas notícias falar sobre um determinado ativo, está atento, porque se está muita luz e muito foco em cima dele, é sinal que provavelmente ele já está sobreaquecido e que mais dia, menos dia, tenderá a baixar e a perder um pouco do seu valor. Com isto não estou a dizer que o ouro ou a prata não possam já retomar o caminho de subida que têm vindo a ter. Ninguém, nem o Warren Buffett, que é, digamos que, o grande investidor de todos os tempos, dizia que jamais podia prever aquilo que seria o comportamento do mercado. Não há ninguém que o saiba. O que se vai passar amanhã, a Deus compete, e portanto cabe-nos a nós metermos as probabilidades a funcionar, e o jogo das probabilidades, porque não existem certezas, apenas probabilidades a jogar a nosso favor. E por hoje é isto, e espero que fiquem bem e que, se não for desta, talvez nos anos futuros possam ver este vídeo e aproveitar dele algo que eu quero aqui transmitir sobre literacia financeira e sobre investimentos. Até à próxima, então.